Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos fazer num texto que está em Lucas, capítulo 19, versículos 3 e 4. Diz assim: Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Essa situação, esse acontecimento inusitado naquele momento foi de um personagem muito conhecido entre nós, os cristãos. É uma passagem do Evangelho onde é relatado sobre Zaqueu, onde se conhece a história, um pouco da história de Zaqueu. Mas o interessante é que Zaqueu ele estava procurando saber ou conhecer de perto quem era Jesus. E ele não achava que não ia ter condições, porque a multidão era enorme, e uns acotovelando uns aos outros, né, e aquela situação toda. Mas ele teve uma ideia brilhante, uma ideia em que ele viu que era a solução para o problema, ou a resolução do problema que ele estava enfrentando. Por ser de estatura baixa, ele precisaria de subir em algum lugar. E aí ele viu uma árvore e subiu na árvore. E lá ele pôde ter uma visão maior, uma visão ampliada. Nós, os cristãos, temos que ter essa atitude de Zaqueu. Pensar em ter uma visão maior das verdades de Deus para as nossas vidas. As nossas vidas muitas vezes estão como que em meio a uma situação em que existe barreiras intransponíveis. E a exemplo de Zaqueu, nós devemos fazer com que estas barreiras intransponíveis se tornem transponíveis. E só alguém que tem já a visão maior, que pode nos dar condições de ter visões, ou de enxergar, ou de perceber. Os místicos falam de sensitividade, né? Eu sou uma sensitiva, eu sou um sensitivo, mas isso não quer dizer nada diante daquilo que Deus pode te dar. O que Deus pode te dar de sentir, de perceber, ou, em outras palavras, ter uma visão espiritual, ter um olhar espiritual das situações, é diferente, é muito mais do que isso. Não é olhando para uma árvore ou para uma pedra que você vai conseguir ter essa sensibilidade. Não, é olhando para as Escrituras, olhando para a palavra. Zaqueu então olhava para aquele que é a palavra. A Bíblia diz que, lá em João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. O que é o verbo? É a palavra. A palavra encarnada, Jesus. Zaqueu tinha um anseio de ver e de não só de contemplar, mas de poder dizer, olha, eu estive com ele, porque ele não se contenta só em ficar ali. Quando Jesus se aproxima, acontece algo que Zaqueu aceitou de imediato, que foi o desafio de ter um mestre em sua casa. Talvez você tenha se sentido nesses momentos, tenha tido o sentimento de Zaqueu, como que eu não sou, quem sou eu para ter um mestre na minha casa? Quem sou eu para ter Jesus na minha vida? A casa é um
é um símbolo, né? Ou é uma verdade explicada sobre quem somos nós diante de Deus. Somos moradas de Deus. Pedro fala em uma de suas cartas que nós somos como que casas espirituais de Deus. Nós somos como que pedras vivas. E uma casa construída de pedras vivas, já pensou que pode ser morada de Deus? Esses dias eu ouvi uma música e na música dizia: cansei de ir à igreja, hoje eu entendo que eu sou a igreja. É uma grande verdade que os crentes precisam aprender. Nós somos a igreja. E nós vamos sim à igreja. Por que nós vamos à igreja? Porque nós queremos koinoniar, nós queremos ter comunhão. A palavra koinonia quer dizer comunhão. Então nós queremos ter comunhão, além de adorarmos ao Senhor, além de aprendermos das verdades de Deus, nós vamos ter a comunhão. E Zaqueu queria, então, naquele momento, entender um pouco disso. Quando nós olhamos para o texto, ele diz aqui: tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. E ele pensou: e agora? Eu não consigo ver nada. E aí o versículo 4 diz: por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Ele conseguiu sair em meio àquela multidão, aquele amontoado de gente, se acotovelando ali, e correu à frente, subiu na árvore, subiu na figueira, e de lá ele pôde ver Jesus. Eu pergunto para você: você tem conseguido olhar para as situações do momento e ver que só Jesus pode dar um jeito? Não adianta analista, não adianta reza brava, só Jesus pode dar a solução. Por isso que ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe nessa grande empreitada da vida e que você venha ter uma experiência profunda com Jesus para sentir-se liberto de todo tipo de correntes de maus costumes dos antepassados, dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós e por aí vai. Se não é porque o seu pai era um mentiroso e você tem que ser. Não é porque o seu pai ou o seu avô era um adúltero e você tem que ficar nessa. A palavra diz: Jesus é a solução para isso. Quando João diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que assim seja. Que você tenha essa sensação, essa percepção e essa convicção de que Jesus quebrou aquilo que era um vínculo maligno na sua vida. Em nome de Jesus eu desejo isso para a sua vida. Amém.